Nesse vídeo eu vou apresentar e explicar sobre o algoritmo de regressão logística. Por mais que apresente regressão em seu nome, se trata de um algoritmo de classificação, que tem como objetivo prever a probabilidade de um evento pertencer a uma classe ou a outra. Uma das principais formas a gente fazer essa análise é a partir da escolha binária, onde vão ter dois possíveis grupos, duas possíveis classes para o nosso evento fazer parte, como por exemplo o quadro de um paciente. Ele está ou não está doente? Antes da gente olhar a prática desse algoritmo, vamos entender rapidamente como ele funciona. Os nossos resultados das predições, das previsões da classificação podem variar de um infinito positivo ao infinito negativo. E a gente não pode trabalhar com esse tipo de valor. Por isso que a gente usa a nossa função sigmoide. Ela vai comprimir esse valor entre 0 e 1, para a gente conseguir classificar de uma forma melhor. A gente vai usar o nosso limiar de decisão, o nosso decision boundary, para poder classificar de fato a qual classe o nosso evento vai fazer parte, a partir do seu valor. Por convenção, por padrão, esse valor é 0,5, ou seja, caso seja igual ou maior a 0,5, vai pertencer à classe 1. Dependendo do contexto, esse valor pode ser alterado. A gente usa a função de custo e a função de custo total para medir se aquela nossa classificação está sendo muito custosa, muito cara. Caso seja uma função um custo muito barato, significa que a gente está no caminho certo, que a gente está acertando. Caso contrário, que a gente precisa melhorar alguma coisa. E o que seria essa coisa que a gente tem que melhorar? Seriam os nossos pesos, os nossos betas. E é para isso que a gente usa o gradiente descendente para estar ajustando, para estar afinando todos esses pesos, todos esses betas que a gente utiliza ao longo das predições. Bom, vamos olhar então essa implementação. Eu vou usar um CSV com as informações dos passageiros do Titanic. A classe que eles estavam, se eles sobreviveram ou não, o seu nome, sexo, idade. Nesse exemplo, a gente vai tentar classificar se aquele passageiro sobreviveria ou não ao Titanic com base em algumas informações que a gente vai passar. A gente começa importando algumas bibliotecas que a gente vai usar. Na sequência, a gente já traz a leitura dos nossos dados do CSV. Aqui a gente faz algum tratamento com alguns dados, como por exemplo, a gente vai pular todas as linhas onde a gente não tiver informação se aquele passageiro sobreviveu ou não. A gente está tratando aqui embaixo, passando para float, alguns outros valores que a gente vai usar. Nesse caso, as features que nós iremos utilizar são essas: a classe, o sexo, a idade e algumas outras informações do nosso passageiro. Depois a gente vai retornar aí todas as informações. A gente está adicionando aos nossos raízes, às nossas matrizes, todos os dados que a gente julgou serem úteis nessa situação. Na sequência, a gente tem algumas funções de tratamento de dados, onde a gente vai preencher, aonde estiver com uma idade vazia, a gente vai preencher com a média das outras idades dos passageiros. Isso aqui vai depender da nossa regra de negócio durante uma aplicação real. Aqui a gente está normalizando os dados, porque muitas vezes a idade tem uma proporção diferente à renda de um passageiro. Então a gente está normalizando para ficar mais fácil a gente atuar nesse tipo de cenário. E aqui a gente vai adicionar o interceptor, o nosso bias 0, na nossa matriz de valores de variáveis independentes. Aqui embaixo está a implementação de algumas funções do modelo que eu expliquei anteriormente, utilizando o seu NumPy. A função do sigmoide está aqui, a função de custo total está aqui, que basicamente vai ser a média de todas as funções de custo individuais, de todos os valores que a gente desejou classificar. Aqui nós também temos a nossa função do gradiente descendente, onde vai fazer todo aquele refinamento dos nossos betas ao longo do treinamento. Aqui embaixo a gente tem uma função de treinamento de fato, onde vai estar normalizando todos os dados. A gente vai estar criando aqui os nossos betas e chamando a nossa função do gradiente descendente, retornando os nossos betas já com seus valores ajustados
e a nossa matriz das variáveis independentes já ajustadas e normalizadas também. Logo abaixo nós temos a função que vai fazer uma predição e vai retornar aquela questão do uso do limiar de decisão. E aqui uma função de acurácia, onde a gente vai comparar a variável que a gente deseja classificar o seu valor real com a nossa predição, que no caso é se o passageiro sobreviveria ou não. Aqui embaixo é uma função onde a gente vai separar os dados do nosso CSV em treinamento e teste. Por que a gente faz isso? Se a gente usar os mesmos dados para treinar e para testar, pode ser que o nosso modelo simplesmente decore essas informações e a gente não quer isso. Então a gente vai usar 20% de todas as informações que a gente passar, que a gente buscar do nosso CSV para teste, e as outras 80% vão ser para o treinamento. E aqui chega a hora da execução do nosso algoritmo de fato. A gente está salvando nas nossas matrizes aqui, nas variáveis independentes e a dependente, a gente já viu anteriormente quais são. A partir dessa separação, a gente já consegue pegar os valores de treino e os valores de teste. Lembrando que esses valores eles são distribuídos de forma aleatória, certo? Então, sempre que a gente executar isso aqui, eles vão usar valores diferentes, tanto para treinar quanto para testar. Em seguida, a gente realiza o nosso treinamento, passando os valores que a gente usou, que a gente separou, e a gente consegue pegar aqui o valor do nosso beta e a matriz dos nossos x, nossas variáveis independentes já processadas. Aqui embaixo a gente vai processar as variáveis independentes que a gente vai utilizar para testar, passando todas aquelas 3 funções que a gente declarou anteriormente. Em seguida, a gente vai de fato fazer a predição, a gente vai tentar classificar as nossas variáveis com base no nosso treinamento, com base no beta que a gente recuperou poucas linhas atrás. A gente está salvando isso numa matriz chamada ypred. Na sequência, a gente faz o cálculo daquela acurácia comparando com o y de teste com a nossa predição. E a gente pede para printar aqui qual foi a acurácia. Eu já executei esse modelo, então a gente já pode ver aqui todos os resultados. Aqui está a nossa acurácia e vocês podem ver esse print aqui. Onde que ele acontece? Vamos buscar ele aqui em cima. Olha só, dentro do nosso gradiente descendente, ele traz a época em que estamos treinando, em que estamos fazendo aquela predição e o custo. No caso, é o custo total a partir de todas aquelas das informações que a gente está tentando fazer a classificação. Olha só, na primeira época o nosso custo foi de quase 0,7, é bem caro, ou seja, a gente não está tão refinado. E conforme as épocas vêm acontecendo, esse custo vai diminuindo. A gente chegou aqui perto de 0,45. Bem interessante ver o funcionamento disso. A parte mais legal que eu achei foi justamente entender como funciona o algoritmo, como a matemática trabalha nesse tipo de situação. E o maior desafio foi de fato entender todas essas contas que o algoritmo de regressão logística traz, principalmente a parte do gradiente descendente. Foi bem difícil de entender como isso aqui funciona, mas ao mesmo tempo muito bacana quando você consegue entender como as peças se encaixam.